Nós viemos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz e ser a Tua voz lá fora. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Toma o Teu assento, querido. Fica à vontade. Fica à vontade. Ouça o que o Senhor vai falar com você. Eu gostaria que você prestasse atenção na palavra. Eu gostaria que você entendesse a palavra essa noite. Eu confesso para você que meu coração está, parece que vai explodir. Por quê? Porque essa palavra, ela eu não consigo, eu acho que eu não consigo ministrar ela. Eu vou tentar ministrar, vou tentar trazer a direção do Senhor. Não por falta de preparo, eu não quero que você entenda isso, mas é porque, e também eu não quero que você entenda essa noite, eu não quero que você tome a palavra e você não ligue as coisas. Não sei se você está entendendo. Às vezes nós pegamos uma palavra e pensamos assim, não é bem assim. O Senhor, Ele nos diz que Ele nos abençoaria, é verdade? Ele nos abençoaria. Mas aonde Ele nos abençoaria? Na comunhão dos seus filhos. Por isso não adianta nós cultuarmos em Deus em casa. Não adianta cultuarmos Ele em casa, porque a Bíblia diz que aonde estão os seus filhos reunidos, é ali que o Senhor ordena a vida e a bênção. Ah, pastor, eu tô, perdão a expressão, né? Mas o mundo fala assim, estou de saco cheio com igreja. Então, sabe uma coisa? Eu vou ligar a minha televisãozinha, eu vou assistir um culto da televisão. Queridos, você só pode ser abençoado na comunhão. Não existe bênção fora da comunhão. Não existe bênção fora da comunhão. E eu queria compartilhar isso com você. Eu queria compartilhar algumas coisas que Deus tem nos entregado. E eu confesso para você que algumas coisas Deus tem colocado muito forte no meu coração. E às vezes a gente vem na casa do Senhor pensando que a casa de Deus ou a igreja é um ambiente onde Deus vai fazer uma decoração nas nossas vidas. Nós cantamos uma canção que fala sobre pintura. Não tem uma música assim que a gente canta? Às vezes nós pensamos que Deus só está preocupado com as nossas pinturas, ou Deus está preocupado com as coisas que Ele vai colocar na nossa vida. Ah, Deus, Senhor, eu estou precisando de um carro, então Deus pega e coloca o carro. Como uma mulher vai decorar uma casa, às vezes a gente pensa que Deus é o carpinteiro que vai decorar a nossa casa, vai botar um vasinho, vai botar uma coisa, aquilo outro, para que a nossa casa seja bonita. Mas Jesus não está preocupado com a sua decoração, Jesus está preocupado com o seu fundamento. Porque o que estabelece, o que segura uma casa não é a decoração, é o fundamento. E é interessante isso, muitas pessoas elas vêm para a casa do Senhor, mas elas não querem criar raízes em Deus, não querem colocar raízes em Deus, então a sua vida se torna uma coisa, ou seja, é muito fácil você construir na areia. Eu estava conversando com o irmão antes. Irmão, é fácil construir na areia ou não? Quem é os mais antigos aqui? Levanta os mais antigos, acima de 40 anos de idade. Quem tem aí? Vamos lá. Tem alguém? Meu, tudo novinho, gente. Oh! Isso aqui é o culto de jovem, então? Você lembra antigamente como a gente fazia as casas? Eles pegavam, plenavam o terreno, e eles pegavam aqueles, como é que chama aqueles moirão? Mas não tinha uns que era de madeira, mas outros que era como é que é? Pilar, seja, né? Vocês já viram aqueles negócios que eles botam debaixo da casa para segurar a casa? Não, era só uns negócios de sapata. Então você pegava, planava, colocava as sapatas. Depois você colocava já as colunas ali, tudo, levantava a casa. Pronto, fácil. Mas vindo a chuva, vindo a tempestade, aquilo poderia levar. Eu lembro que em 83, onde deu aquela grande enxurrada, aquela grande enchente aqui em Blumenau, meu pai, nós tínhamos uma casa onde tinha esses pilares, essas sapatinhas assim. O que aconteceu?
Meu pai tinha sabe aquele pé de chorão, aquele bonitão assim? Tinha um pé de chorão na casa, a gente pegou uma corda, amarrou a corda na casa para que a casa não fosse levada pelo rio. Nós morávamos em Dayal, bem atrás do rio, e a casa começou a se balançar assim, de repente, quando a gente percebeu, vamos amarrar correndo a casa, amarramos a casa para quê? Para que a casa não fosse. Ou seja, era bem colocada, bem bonitinha, estava bem... Só que ela não tinha o quê? Fundamento. E Deus não está preocupado com as decorações, Ele está preocupado com o fundamento. Por quê? Porque a chuva vem para os bons e para os maus. A tempestade vem para todos nós. E querido, para construir uma casa, uma sapatinha daquela lá, custa barato. É rapidinho, faz 6 sapatinhas, 9 sapatinhas, não sei, coloca aí, pronto. Agora, para você fazer um fundamento, custa mais não? Muito mais. Agora, qual casa suporta o vendaval? Qual casa suporta a enchente? Qual casa suporta? Aquela que estiver bem fundamentada. É por isso que quando chegamos na casa do Senhor, a gente não precisa pedir muitas coisas para Ele, a não ser que Ele nos fundamente, que Ele nos fortaleça, que Ele fortaleça, que leve tempo. Ah, pastor, mas está levando tempo para Deus edificar alguma coisa em mim, está levando tempo, eu não sei o que eu faço. Irmão, quanto mais tempo Ele está levando, porque Ele está fazendo um buraco maior ainda. E quanto maior aquela sapatona lá, né? Agora do fundamento, não é verdade? Quanto maior ele, maior pode ser feito um prédio em cima. Esses dias eu vi um vídeo na internet, todo mundo gosta de assistir vídeo na internet, até eu. Eu vi uma casa, foi construída, Dom. Eles fizeram uma casa e fizeram uma sapata bonita, legal. Só que o cara construiu a casa, amanhã depois ele disse, não, eu vou ampliar esse negócio aqui. E botou mais uma em cima. E ele, depois que ele fez aquela em cima, ele disse, sabe uma coisa, eu vou ampliar isso aqui. Botou mais uma, eu acho que era 4 andares tinha aquela casa. De repente só começaram a escutar, interditaram tudo, de repente veio tudo ao chão. Porque foi mal feito. Agora, como Cristo é o nosso, aquele que nos estabelece, Ele não vai querer fazer qualquer coisa conosco. O grande problema é que nós gostamos de espernear. Não é verdade? Senhor, está demorando o negócio aí. Se fosse eu faria mais rápido. Senhor, a tua construção aí está devagar, Senhor. Se fosse eu já tinha feito isso aí, já faz tempo. E o Senhor está querendo estabelecer algo. E por isso, por que eu estou falando isso? Porque tem algumas verdades sobre a Santa Ceia que eu queria compartilhar com você. E se essas coisas que nós temos que aprender da parte de Deus não for bem estabelecida, colocada numa sapata, é fácil de ruir. É fácil de cair. É fácil, é bem fácil. Então Cristo, Ele quer nos estabelecer, Ele quer que nós cresçamos, mas para isso, Ele primeiro precisa descer. E eu acho interessante que Deus gosta de brincar com a gente. O pastor chegou, abriu um versículo já, pastora também. Eu não precisava nem pregar mais, mas vocês já fizeram a palavra já vieram com força, já vieram resolvendo o problema. É para assinar? Então vamos lá. Porque era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês. Vamos estabelecer sobre Cristo. E o interessante que nós temos um tentador, a Bíblia fala. O diabo, aquele que nos tenta. E sempre que queremos estabelecer alguma coisa, ou queremos não passar a dificuldade, mas Deus nos fará passar algumas dificuldades, o diabo sempre vai querer ser de nós o nosso salvador. Entenda isso. Às vezes a gente pensa, Deus está dificultando o negócio, Deus está piorando as coisas. Peraí, Deus, não faz assim, acalma. Mas a Bíblia diz que quem levou Jesus para o deserto? Quem foi? Foi o Espírito Santo que levou ele para o deserto. E quem quis salvar Jesus lá no deserto?
Quem foi? Satanás. Parece que Deus está, né? O Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Satanás chega lá em Jesus e diz assim: ô Jesus, tu está com fome, né? Meu, rapaz, eu devo estar... Está roncando o negócio. Quer ver depois de um culto, o negócio... meu Deus. Né? Delícia, é fácil. Como é que é fácil? Transforma essas pedras em pão, cara. Se salva. Ou seja, sempre Ele está procurando um jeito de salvar-nos. Do quê? De uma edificação que Deus quer fazer. Vamos cortar caminho, vamos facilitar isso, vamos só planear a terra e vamos botar alguma coisa em cima tranquilo. E Deus não, ei filho, eu levei você para o deserto, para quê? Para que aconteça algo, fundamente algo em você. Mas Deus, eu não quero deserto, eu não gosto de deserto. Irmão, quem gosta de deserto aqui, levanta a mão. Eu gosto, só de ver. Bem longe. Eu estava vendo agora, essa semana eu assisti um vídeo lá, um filme, um negócio lá do deserto do Atacama lá. Agora nem lembro onde fica mais isso, Jesus. Acho que fica no Peru. Coisa assim. Chile. Isso aí, geografia. E os homens estavam andando no deserto, legal, tudo tranquilo. De repente eles chegam, sabe onde? Num deserto de sal. E daí de repente o cara com óculos escuro, com roupa toda fechadinha, toda fechada, com blusa. Eu pensei, meu Deus do céu, o cara deve estar quase morrendo. Ele disse, não, eu tenho que ficar assim por causa da luz. É muita claridade nesse lugar e eu não consigo. E a gente não consegue, a gente sai queimado. Agora o deserto, queridos, Deus nos leva para tratar da gente, sabe como? Pastor, eu preciso de alguém aqui hoje. Ah, irmão, hoje não dá, não tenho como. Você me perdoa, mas eu já estou na casa de um irmão. Mas pastor, por favor, eu preciso de você hoje aqui, pastor. O negócio está pegando aqui, a mulher jogou a vassoura e está pendurada lá, eu preciso que alguém tire ela. Irmão, perdão, conversa com a tua mulher aí, mas hoje eu não posso. Mas pastor, eu estou no deserto, você não pode vir aqui dar uma mão. O pastor quase devia dizer assim, eu não sou Satanás não, para te salvar nesse momento. Porque quando cantamos que o teu amor está ganhando forma em mim, queridos, eu preciso expressar essa forma. Não é só ganhar, ai que legal, olha que bonito que eu estou ficando igual ao Senhor. Olha só. Não, essa forma precisa fazer assim, ó. O que adianta você encher um tanque de um carro para deixar o carro parado na garagem, sem ligar ele? Você tem que encher e depois de quê? Gastar esse combustível. Não é assim? Ou você está perdendo dinheiro. Ah, não, olha, eu estou estocando, vai que para, os caminhões param tudo de novo, né? Está ali. Não, querido, a gente tem que pegar as coisas do Senhor e transportar. Recebeu e dá, recebeu e dá, recebeu e dá. Por que estou falando isso? Porque nós fomos ensinados desde pequeno. Uma tal de Helena, mãe de Constantino, ela é uma mulher romana, e ele, Constantino, era o imperador. Então o que aconteceu? Ela se converte ao Evangelho, e por se converter ao Evangelho, ela começa a falar com o seu filho, e o seu filho também se converte. E o seu filho olha nisso uma oportunidade. E outros imperadores depois disso ouviram uma oportunidade. Os romanos nos ensinaram como devemos andar com Deus. Eles pegaram o judaísmo, pegaram os ensinamentos dos judeus, levaram para si, interpretaram do seu jeito e começaram a ensinar a gente. E hoje, quando chegamos na casa do Senhor, nós somos religiosos, nós somos romanos. Eles nos ensinaram os ritos, como funcionam as coisas, como fazer a Santa Ceia, como fazer o batismo, como fazer um monte de coisa. Então a nossa mente já está impregnada, já está formatada de um jeito que Deus age.
um jeito que Deus se move. E essa influência romana, ela mudou a nossa cultura. Porque os romanos, eles queriam o quê? Território. Eles querem mais, eles queriam mais. Vocês lembram da história que os romanos foram, conquistaram quase toda a Europa? Eles queriam mais, eles queriam ampliar. E isso veio para a gente. E a gente, quando vem na igreja, a gente quer o quê? A gente quer uma bencinha? Quem quer bencinha? Não, a gente quer mais. A gente vem para a casa do Senhor. Senhor, ontem eu ganhei uma bênção, eu quero uma outra maior. E assim vai. Então isso foi formatando o nosso coração. Os judeus, quando chegavam diante de Deus, eles vinham por rito. Eterno, Senhor maravilhoso. Eles iam para o rito. Então essa cultura de rito em nós impregnou. E quando a gente olha para a nossa Santa Ceia, ou a Eucaristia, qual é a outra palavra que tem para a Santa Ceia? Comunhão. A gente olha um rito. Pastor, uma vez por mês eu tenho que participar da Santa Ceia. E eu aprendi, sabe como? Você vem, participa da ceia, então você tem combustível para mais um mês. Quem aprendeu assim também? Pouca gente. Mas vocês já ouviram falar disso? Você vem uma vez por mês, participa da Santa Ceia e você come aquilo, e aquilo é como se fosse um espinafre do Popeye. Vocês lembram do desenho? Ele comia aquilo lá. Pronto. Agora vem o Pluto, não, como é que é o nome lá? Brutus, né? Pode vir, Brutus. E a gente pensa que a gente vem aqui na casa do Senhor, come o pão e a ceia, e agora, vem capeta. Já comi o meu espinafre? Estou aqui, ó. Nem vou olhar para lá. Tu me envergonha aqui. E a gente pensa que acontece isso. A gente se torna um super-homem. Por quê? Porque eu comi um pouquinho do Senhor. Uau! Então, quando viemos para a casa do Senhor e participamos da ceia como um rito, aquilo não vale nada. Porque tudo que Deus fez, tudo que Jesus fez, vem trazer entendimento para nós. E não rito. Jesus podia fazer ritos, mas não, ele veio trazer entendimento. Ouvir a igreja, nós precisamos ter entendimento. Adorar a Deus, nós precisamos adorar em entendimento. A ceia, o batismo, a oração, tudo, se não for com entendimento, para que serve, irmão? Para que serve? Religiosidade, cara. Serve para nada. Sabe quando você ora, você olha para uma parede e fala com ela? Olha para um poste, começa a beliscar ele. Você vai alterar o poste? Não. O poste. O poste não está nem aí. E quando nós agimos em religiosidade, Deus está olhando para nós assim, só com misericórdia. Olhando para nós assim, não era bem isso que eu falei. Não era bem isso que eu queria, filho. Não era bem isso, eu tinha outra coisa, eu tinha outro entendimento para você. Eu posso pegar um pão, que não é pão? É pão que não é pão, isso aí, né? Não, então me dá um pedaço de pão daquele lá. Isso aí não é pão, né? Não, me dá um pão, só um aqui. E me dá isso. Gostaria que você prestasse atenção nisso. Nós temos dois elementos aqui, o pão e o vinho. O pão representa o quê? O corpo. E o vinho representa o sangue. Quando Jesus veio aqui e nos ensinou sobre o vinho e o sangue, ele fez algumas coisas antes. O pastor abriu o culto.
e fala no livro de João. Deixa eu ler aqui, para você entender. Vamos começar por Lucas, capítulo 22. 22, versículo 8, até o 10. Lucas 22, do 8 até o 10. Jesus enviou a Pedro e João, dizendo: vocês vão preparar a refeição da Páscoa. E eles perguntaram para Jesus assim: tá, onde é que você quer que a gente faça isso? E Jesus respondeu: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Siga ele. Amém. Mais para frente ele fala o seguinte, no 14:15. Deixa eu achar aqui. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram à mesa, e ele lhes disse, Jesus disse isso para eles: eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Como é que está aqui? Ansiosamente. Deus é eterno, não é? Se Ele é eterno, Ele desde aquele do começo, desde o início, desde do zero, ou que não tem zero, Ele já estava. Tu imagina o coração de um homem que estava lá atrás, dizendo assim: eu desejei ansiosamente por esse dia. Já pensou que expectativa o Cristo estava? Nós não estamos falando de 10 anos atrás. Eu estava esperando isso. A gente não consegue esperar 10 horas. A gente já tem aquela expectativa de alguma coisa. Mas o Cristo diz: ei, desde a criação, não, ele diz: ei, eu esperei ansiosamente por esse momento. Ou seja, porque aquele momento ia ensinar alguma coisa para eles. E aquele momento já estava planejado desde a eternidade. Então imagina quão grande era a expectativa desse Cristo para aquele momento, para esse momento. Não era uma assim: vamos participar da ceia, gente, vamos lá. Não, ele tinha uma expectativa gigantesca por esse momento. E ele diz assim, João capítulo 13, versículo 1 ao 4. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria o mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou eles até o fim. Estava servindo o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso tomou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Não existe ceia sem o lavar pés. Nós estamos em um tempo em que nós ministramos muito nessa casa sobre a mesa. E essa mesa é o fundamento que a gente tem falado. Essa mesa é o que nos firma. Mas a mesa que Jesus estava, de repente ele deixa. Ele abandona a mesa por um momento, mostrando que o foco não era somente a ceia, o comer, mas o foco era o servir. E como Cristo nos serviu? Ele diz aqui que Jesus tirou a sua capa, cingiu-se com uma toalha e lavou os pés. Cristo, em sua glória, desceu dos céus, tirou a sua roupa de Deus, cingiu uma toalha, veio até aqui e lavou os nossos pés. Ele está nos ensinando que o princípio é o que ele fez. Ele pega, deixa a sua maravilha, deixou a sua glória, deixou tudo que ele tinha, desceu à terra. Para quê, irmão?
para lavar os nossos pés, para nos servir. Agora tu imagina, um Deus, um poderoso, ele não precisava fazer isso. Mas por que ele fez isso? Porque ele veio restaurar a mim e você. E olha só como funciona isso. Cristo se veste de uma carne e de um sangue, que é espírito. Quando Cristo desce à terra, as duas coisas se unem. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória. Agora Jesus Cristo, por amor a mim e a você, resolve fazer uma coisa: ir para a cruz. Por isso que ele fala, a ceia para lembrar da morte do Senhor até que ele venha. Então ele vai para a cruz. E quando ele está na cruz, o que acontece? Há uma separação entre a carne e o sangue. Entenda isso. O Cristo tira sua roupa, vem para a terra, se transforma em carne. Essa carne vem, se sacrifica para perdão do meu e do seu pecado. Ou seja, ele desce até a terra, assim como aqueles discípulos, ele desce até o chão, ele pega, lava os pés dos discípulos, seca os pés dos discípulos, ele nos perdoa, ele nos lava, ele nos seca. Agora ele vai para a cruz para morrer por mim e por você. E quando ele está lá na cruz, morrendo por mim e por você, há uma separação entre a carne e o sangue. Aí entra a nossa ceia. O que é carne? O que é verbo? É palavra. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora o que acontece? Quando a Bíblia diz assim, eu vou para o Pai. Mas eu vou para o Pai e eu vou deixar com vocês alguém. Que é o quê? O meu? Eu vou deixar o Consolador, que é o meu Espírito. Aí quando se encontra em mim e você, não num ato de santa ceia de comer, mas de entendimento, a palavra, Jesus, a palavra, ela é entregue para nós, amém? Quem tem recebido a palavra de Deus? Amém? Você recebe a palavra, agora você já tem o Espírito de Deus, e essas duas coisas se encontram. E de novo, a Bíblia diz que a palavra o verbo se fez carne de novo, e Cristo em nós, a esperança da glória. Você está entendendo isso? Minha irmã, muito obrigado. Os mais religiosos vão dizer assim, Deus fez com que ele não tomasse a Santa Ceia. Amém. Vou tomar uma água. A carne se dividiu, se repartiu. Ela se repartiu. E ela foi entregue a nós, a palavra. E ele já deixou o Espírito. E quando os dois se unem, a carne com o Espírito traz vida. Essa é a vida. Esse é o entendimento de vida. Ele se esvaziou do sangue e do Espírito. Ele se esvaziou para que eu e você pudéssemos ter isso. Então isso não é religiosidade. Isso daqui é um símbolo daquilo que o próprio Cristo fez. O apóstolo fala isso. Deixa eu ler 1 Coríntios 11, isso? Deixa eu achar aqui, meu Deus do céu. E tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Façam o quê? A Santa Ceia? Não, se repartam, irmãos, porque você é uma palavra, você é a palavra, você tem o Espírito, agora você também tem que se repartir. Não, pastor, eu não gosto de me aprofundar muito em Deus. Irmão, você não gosta de nada então.
Aprofundar em Deus é viver a palavra. Cristo nunca quis que a gente ouvisse a palavra. Ele quis que a gente vivesse a palavra. A palavra é recebida. Nós recebemos essa palavra com grande graça. Meu Deus do céu, quantas ministrações tem feito aqui, Deus tem nos trazido aqui. E essa palavra precisa ser mergulhada no sangue, no Espírito, porque o Espírito é vida. E é isso que eu entendi, Tom. Lembra que esse tempo a gente estava dizendo assim, o que é esse negócio de verdade? Porque um interpreta assim, outro interpreta. E os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em palavra, em espírito e em verdade. O Espírito já foi dado para você, agora a palavra, ela precisa como é que eu adoro o Espírito em verdade, irmão? Você fecha o olho, porque você tem que estar concentrado. Sei lá, faz assim, não sei como você faz, dobra o joelho, faz aqueles negócios. Não, irmão, o Espírito já foi te dado. O Espírito Santo já foi te dado. Agora, para que adorem em espírito e verdade, essa palavra tem que fazer vida em nós. Ela não pode ser uma palavra dada. Ai, que legal, que palavra, que mensagem desse, que culto! Culto foi uma bênção. Abraçou algum irmão? Não. Então, o culto foi perdão a expressão, uma bosta. Perdão. Mas se eu venho na casa do Senhor e eu não vejo meu irmão, eu não encontro meu irmão, eu não falo com meu irmão, eu não abraço com meu irmão, eu não compartilho daquilo que Deus é em mim, irmão, esse culto não foi para Deus. Me perdoa a radicalidade do que eu estou falando, mas se o culto... Se esse verbo não fazer carne, ele de nada serve. Se Cristo não fizesse carne e viesse para morrer por nós, o que tinha valido a pena? Nada. Ou seja, estávamos condenados a uma eternidade. Por isso, irmão, eu e você precisamos fazer carne, precisamos nos tornar em carne. Ele diz ali, Jesus, quando ele desceu, ele disse, eu amei a todos, intensamente, com fervor, com graça. Ah não, pastor, a gente vem para a igreja para a gente levantar a mão, falar com Deus. Irmão, você pode adorar a Deus. Agora a Bíblia diz assim, que como é que você pode dizer que ama a Deus, se você nem cumprimenta o teu irmão, ou você nem ama o seu irmão, ou você odeia o seu irmão? As palavras são a mesma. Ou seja, isso chama-se o quê? Religiosidade. E tudo que nós deveríamos lutar na vida é contra a religiosidade, sabia? Deus, eu não quero ser religioso, eu quero ser esse pão vivo que desceu do céu também. Assim como o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, agora eu tomo do Senhor, não como uma santa ceia, mas eu tomo a palavra que está sendo ministrada e eu vivo essa palavra. Então a santa ceia é o quê? É comer? Não, é viver a palavra. É viver o Evangelho, viver aquilo que Deus está pedindo. O teu amor está ganhando forma, lindo, muito lindo isso. Mas o amor precisa ganhar forma em nós. Não como uma canção, mas como uma vida. Pastor, mas tem gente que eu não gosto. Eu falo para você, tem gente que eu também não gosto. Jesus tinha alguém também que ele sabia que era o traidor. E apesar disso tudo, a Bíblia diz que ele lavou os pés do traidor. Jesus sabia que ele ia trair? Sabia que ele ia vender por 30 moedas de prata? Sabia? Jesus sabia que por causa da atitude de Judas, ele iria para a cruz? Sabia? Ele sabia que por causa da atitude de Judas, ele ia sofrer na cruz? Sabia. Mesmo assim, ele chegou, desceu, se despiu da sua glória. E talvez a coisa mais difícil que Jesus fez na vida foi dizer, Judas, senta aqui agora. Pedro foi fácil, Judas. O João, muito mais fácil, o discípulo do amor. Aquele cara está sempre comigo, sobe os montes. Tiago, sou nosso faixa.
Agora, senta aqui, Judas. O amor, se tu ganhar forma, o amor ganha forma quando eu mostro que o amor supera algumas coisas da minha vida. Porque o amor ganhar forma em quem eu sou apaixonado, lavar os pés de quem eu amo, irmão, isso aqui é fácil, e ainda tem segunda intenção, bobear. Não é assim? Meu Deus, e você alisa mais os pezinhos dela. Agora aquela pessoa que você... Mas o amor se fez forma. Deus não está preocupado quanto que você vai dar de dízimo. Deus não está preocupado se esse ano de 2019, quantas vezes você vai na igreja. Deus não está preocupado se você vai fazer alguma coisa na igreja. Não, eu vou pregar esse ano na igreja. Deus está preocupado se Ele vai conseguir ver o pão se juntar com o Espírito. A palavra se juntar com o Espírito dentro de você. Por isso, queridos, toda vez que nós estamos aqui, todos os cultos que nós estamos aqui, você recebe essa palavra e transforma ela em vida. Porque senão aquela palavra foi jogada ao vento. Eu não devia falar isso, mas eu vou falar. A Bíblia fala que seria pérola aos porcos. Ou seja, porque não sabe o valor que tem aquilo. Por isso eu pego aquela palavra. Senhor, eu não entendi essa palavra, eu falo de verdade para ti. O bagulho foi louco. Mas Senhor, eu preciso entender essa palavra. O Senhor está me dizendo para fazer alguma coisa, me ajuda a viver isso. Me ajuda a viver o Evangelho, me ajuda a viver essa palavra, me ajuda também a transformar essa palavra em carne, me ajuda, Espírito Santo de Deus. Eu não quero ser um religioso, vir para a igreja, tomar a Santa Ceia e dizer, pronto, mais um mês eu tenho, não, eu quero vir para cá, eu quero olhar para mim, eu quero olhar para mim e dizer que eu não sou digno, mas Ele me fez digno, descendo do alto, tirando as suas vestes e me fazendo digno. Porque quem te faz digno não é você, é Ele. A religião diz assim, você não pode tomar, porque examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão, porque quem não come vai para o inferno, mais ou menos assim. Agora o Cristo, Ele não fala isso. Examine-se o homem e assim coma. Sabe por quê, irmão? Que aquele que se examina, ele realmente vai dizer assim, Senhor, esse ano eu fui bom, eu fui o cara, eu posso tomar a Santa Ceia porque eu não cometi nenhum pecadinho, nenhum pecadão, eu não roubei, não prostituí, não, um monte de coisa, então eu estou apto, eu sou o santo da igreja. O certo era estar o Senhor, Jesus, o Espírito Santo e eu, uma estátua minha do lado. Mas quando ele fala isso, ele está dizendo o quê? Ei, sabe uma coisa? Examine-se o homem a si mesmo e assim coma. Agora, se você conseguir se examinar a ponto de você dizer assim, eu sou digno de comer o pão, irmão, se você é digno de dar uma mordida em Cristo, imagina quem você não pode dar mordida. Entendeu isso? Se você acha que você é digno de pegar o pão, eu sou digno, eu não pequei, eu não roubei, eu não matei. Então, se eu me acho digno de dar uma mordida em Cristo, eu vou acabar com os outros. Eu posso morder qualquer um, eu posso fazer qualquer um apanhar. Agora, quando ele diz, examine-se a si mesmo, diz assim, Senhor, sabe uma coisa? Eu não sou merecedor. Senhor, eu sou falho, eu sou pecador. Senhor, eu preciso ser esse verbo, eu preciso ser essa palavra que o Senhor tem falado. Eu preciso viver aquilo que o Senhor faz. Mas eu não consigo, miserável, como diz Paulo, miserável homem que sou, eu sou miserável. Quem me livrará desse corpo, dessa morte? Mas não, se você tocar
que a religião faz com a gente? Paguei a minha taxa, comi o meu pão, o meu vinho, o sangue e vou para casa. Ser mais santo, e olha lá aquele irmão, aquela irmã lá, cruz, credo, sangue de Jesus tem poder. Senhor, nunca me faça igual aquela irmã, soberba do inferno. Senhor, livra minha alma de ser que nem aquele homem, desgraçado dos infernos. Aquela Senhor não vai pagar nem pedágio, vai direto. Por quê? Porque eu me santifiquei. E o Evangelho sendo deturpado. E as pessoas olhando o Evangelho como se fosse brincadeira. Ah, vou lá, um espinafrezinho, vamos lá. Não, queridos. Cristo quer ganhar forma em mim e em você. Cristo não quer que você venha, coma aqui e pense, pronto, eu fiz, Senhor, eu participei da ceia. Não, Ele quer que quando você está pegando aquela carne, lembre que a palavra de Deus está já entrando há muito tempo dentro de você. E o Espírito foi dado quando Jesus saiu da terra. E agora? Aquela chacoalhada, sabe quando a gente faz um bolo, alguma coisa? Né? Não é assim? A gente não precisa misturar as coisas? Precisa? Quem mistura? Irmão, sabe quem mistura? O vento, a tempestade. Por isso eu comecei a falar sobre a tempestade. Senhor, eu quero viver uma vida com você que nem aquela do Rei Leão, Hakuna Matata. Viver sem problemas. Senhor, eu aceitei o Evangelho porque o teu Evangelho ia se tornar uma bolha e ia me proteger de todo mundo, até dos demônios e até da minha cunhada. E o Senhor, quanto mais eu venho na casa do Senhor, mais venho na casa do Senhor, o Senhor vai mais ampliando essa bolha, vai estendendo até a sogra, e assim vai. Então, Senhor, quanto mais santificado eu estou, mais a bolha vai aumentando, vai me protegendo dos irmãos da igreja. Não, irmão, sabe para que é? Quanto mais você vem na igreja, mais o Senhor vai pegar com aquela agulhinha dele e vai estourar as bolhas. Sim, você vem aqui, começa a ouvir a palavra e Deus vem aqui e faz assim, ó. Estourou a bolha. Quando você vê, não tem uma proteção. Ai, meu Deus do céu. E agora? Agora é a sogra aqui. E agora é a cunhada aqui. E você, ai, Senhor, me ajuda, me ajuda. De repente, quando eles olham assim, meu Deus, você nem ficou nervoso quando eu falei aquilo para você. É porque o amor começou a ganhar forma. Mas não, a gente quer uma bolha. Uma bolha. Me salva, Senhor. O Senhor nunca vai te salvar colocando em bolha. Ele vai salvar furando as bolhas, te colocando no deserto. É bom também. Pastor, mas então quer dizer que a minha vida agora vai ser só de desgraça? Não, querido, não vai, não é assim. Mas o Senhor vai te impulsionar, vai te forçar algumas coisas. O diabo sempre vai querer salvar. Sabe como? Assim, ó, você teve uma encrenca final de ano com a sogra. Isso é comum, é normal. Isso é normal. Então você pensa assim, ó, eu não vou mais lá. Fala para a esposa, não vou mais lá. Durante um ano. E você está naquela bolha lá, querendo se proteger dos outros. E Deus diz assim, não, querido, não. Você vai para o deserto, e eu vou tratar com você lá. Até você chegar lá naquela tua sogra e dizer, sogra, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu genro. Me perdoa. Pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu genro. Mas Deus está fazendo isso para nos empurrar. Acontece algumas coisas, irmão, a gente pensa, sabe uma coisa, eu vou deixar lá, o tempo vai resolver. O tempo não pode resolver aquilo que eu, como filho de Deus, deveria resolver.
Lá no céu, quem vai ganhar o galardão vai ser o tempo. Ô tempo, senhor tempo, vem cá, você tem um monte de galardão aqui, ó. Porque em vez de ele perdoar, ele deixou que você resolvesse esse problema. Eu queria ser o senhor tempo. Eu vou ganhar um monte de galardão. Eu vou ser o cara lá. Não, querido, resolve. Você é o filho de Deus, você é o pão misturado, você é o pão, você pegou, recebeu a palavra, começa a fazer assim, mistura os negócios, Senhor, e agora, misturou? Vamos ver, ô irmão, você é um chato, ô Satanás, não misturou que chega, toma lá, está entendendo isso? Até a hora que o irmão chegar para você, irmão, tu botou o carro lá na minha vaga, ô irmão, me perdoa, querido. Próxima vez eu boto do lado ali. Me perdoa, tá bom? Te amo. A vida toda. Até sair alguma coisa. Como é que é? E tem muita gente que diz assim, sabe uma coisa, Senhor? Eu passo o cálice. Eu não sei se não foi por isso que Pedro chegou e disse para ele assim, Senhor, sabe uma coisa? Você não vai lavar os meus pés. Não, se você não deixar eu lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo, ou seja, você não vai ter aprendido comigo. O Cristo lavou os nossos pés. E nós? Vive la vida louca. Só? Espanhol, você não entende, você é só do Barryful, você não entende essas coisas. Eu quero viver a vida, não Senhor, eu quero só viver o Hakuna Matata do céu, Senhor, de verdade, o que eu quero, é por isso que eu não entendo que as pessoas pensam que é o céu. Eu acho que as pessoas pensam que o céu é uma bolha de proteção, onde é tudo muito perfeito, verdade, é perfeito, e aonde Deus tem lá a sua rede preparada, com o teu nome escrito, e quando você chegar no céu, o anjo vai dizer, Senhor, acompanhe-me até a sua rede, aqui está a sua rede, o que você achou dessa cor aqui, porque eu vi que você gostava dessa cor lá na terra, eu gostava muito de amarelo, então, a sua rede é amarela, então agora você pode deitar, obrigado anjo, daí você deita lá, né? E quando você deita lá, de repente você diz, o anjo só faz assim, ó. E aparece dois anjos, um com aquele negócio lá, para ventilar você, que o ar-condicionado deve ser bem ruim lá de cima. E o outro vem com uma água de coco. Ele diga, você serviu o Senhor tão lindo lá na terra e agora será o momento em que você vai descansar pela eternidade. As pessoas pensam que o céu é isso. Não, irmão. A Bíblia diz que descerá do céu a Nova Jerusalém. E quando descer do céu a Nova Jerusalém, é a cidade dos filhos de Deus. E a terra foi feita para quem? Para os demônios? Não, a terra foi feita para os filhos de Deus. Então eu e você estaremos cuidando de quem? Da onde? Estaremos cuidando da terra, de lá do céu. Por que eu estou falando isso? Porque Deus quer que os seus filhos que se fizeram carne hajam aqui e depois lá. Ai Senhor, me dá uma chance, eu não agi lá na terra, eu não fui Cristo lá na terra, mas aqui eu prometo, porque aqui é tudo perfeito. Não, querido, nós precisamos agir aqui. O verbo precisa se fazer carne aqui. Cristo se fez carne e eu me fiz o quê? Eu queria, nesse momento, convidar você a se colocar de pé. Queridos, o que eles não perceberam foi que quando Jesus disse, ei, vocês vão e vão preparar o lugar onde vai ser a ceia. Só que eu queria que vocês notassem uma coisa. Eu queria que vocês notassem uma coisa. Olhem o homem que está carregando o quê? Cântaro.
Eles olharam o cântaro, olharam o homem, mas não entenderam para que era aquela água, que era para servir, que era para limpar, que era para restaurar. Irmão, tem coisas que parece que Deus, Ele mostra para a gente, mas a gente não vê. Ele disse para os discípulos: vocês vão e vocês vão ver um cara carregando uma água, mas os caras não carregam água, é a mulher que carrega. Mas Ele quis mostrar: ei, tem alguém carregando a água, e essa água é para um propósito. Não, eu quero participar da ceia, e eu não quero participar da água. Eu não sei, você está entendendo? Em nome de Jesus, eu sei que você está entendendo. Eu sei que você está entendendo, e eu sei que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Eu sei que a mudança vai ser imensa. Oh Pai, em nome de Jesus, eu quero convidar o pessoal que vai trazer a ceia. Querido, eu sou de outra igreja, eu não tenho uma vida muito bonita, irmão, a Bíblia diz: coma todo mundo.